Diga lá, Leandro Boldaquian, boa tarde. Fala, meu caro Márcio Espímpolo. Uma segunda-feira marcada por protestos na porta da academia de futebol. Ou melhor, na porta do Allianz Parque, né? Que o local, né, o Clube Social, foi sede de mais uma reunião do Conselho Deliberativo e isso, consequentemente, traz, nesse momento, nesse recorte da história do Palmeiras, protestos por parte da torcida que, de uma forma até bem humorada, colocou dezenas e dezenas de pizzas na porta da entrada social do clube, né, em alusão às acusações de que alguns conselheiros, né, se vendem, entre aspas, por pizzas promovidas pela presidente Leila Pereira. Eram dezenas e dezenas de pizzas, né, um claro retrato do que está acontecendo na manifestação por parte dos torcedores e uma reunião que teve, né, um tom até mais alto por parte de cobrança de alguns conselheiros que antigamente eram menos que 30, agora já são quase 45 conselheiros num total aí de 200 e poucos conselheiros, né, 190 mais as cadeiras dos vitalícios. Vamos colocar aí, né, basicamente um quarto do Conselho Deliberativo do Palmeiras hoje que está contra a presidente Leila Pereira. O número já aumentou de menos de 30 para quase 45, né? É relativamente um número, um crescimento, né, importante dentro do que a gente tem de possibilidades para 2024. Então a Leila Pereira, com aquela entrevista de 10 dias atrás, segue ainda colhendo alguns frutos ruins, né, internamente. Né, algumas questões foram colocadas, novamente aquele papo todo, né, de patrocinador, de avião e tudo que a gente já sabe, né, não vale nem a pena a gente ficar falando. O time se prepara para o confronto de quarta-feira contra o São Paulo. Abel Ferreira volta para o banco de reservas e gostou do que viu diante do Coritiba, uma formação com o Luan atuando de volante, ora como zagueiro, né, e a tendência da manutenção destes jogadores, talvez com a volta de um ou outro atleta para enfrentar quarta-feira, 8 horas, o São Paulo no Allianz Parque. Bom, nesse momento, em relação vamos para as mensagens aqui, o Zé Elias é uma figura, vai ficar no segundo plano, né? Porque manifestações que dos vão conselheiros, opositores, durante a reunião aliás, de ontem, Pimpo, alguns dos temas que foram abordados Cleiton nessa Farias, reunião, Leila, né? Crefisa e Avião, venham ser uma felizes entrada no timão. ao vivo em uma emissora de televisão já tarde da noite. Faz parte. A brincadeira, foram ouvidos, ela é saudável, diretoria de Mancha, essa coisa toda. E tinha alguns mais revoltados até pedindo, não, a Leila, quando foi eleita, eu estava aqui nesse mesmo portão e ela saiu para conversar com a gente. Ela mas tem assim, que sair agora uma coisa também é verdade, para conversar. todo mundo claro sabia. Isso não ia acontecer antes, clima, ninguém fez nada para evitar. que não é nem um pouco amistoso entre as partes. Eu também achava muito difícil a Leila aparecer para conversar com alguém, e pelo que a gente tem de conhecimento aí do noticiário, as pessoas que estavam lá acompanhando, isso realmente não aconteceu. E eles andavam mas tinham alguns abraçados, um pouco mais exaltados, fazendo cobranças. É o clima político do Palmeiras agora, André Galvão, Ivan Drago. O Márcio Leandro coloca, Ivan, você está errado, não é verdade essa informação. Na região, né, e tava... Que informação? Com relação ao que eu falei eu tava sobre jogando o clube estar bola, saudável, né, como eu disse, independentemente da patrocinadora. jogando futebol ontem à noite. Informação que o Leandro Não, pode confirmar. Não, essa informação é fácil de você de perto as manifestações. A Leila Pereira, na entrevista coletiva, o interessante ela é que declarou, o Conselho Deliberativo, ela se dá, ela declarou que a Crefisa paga, isso está no balanço do clube, 81 milhões de reais por ano. E ela até desafiou lá que conselheiros tem nem passaram ali pelo local. Milhões. Todo mundo viu essa declaração. Informado, sim, evidentemente. Então, ela declarou 81 milhões de reais é quanto ela coloca no clube como patrocinadora, até um pouco mais. Ontem, o Paulo Bosi, na reunião do Conselho, declarou o valor total das receitas do Palmeiras em 2023. Por outros portões terá do clube em torno de 850 milhões de reais de receitas em 2023. Justiça seja vice-presidente do clube precisa declarar que tudo que aconteceu 850 milhões de reais de receitas. Ou para o a patrocinadora paga 81 milhões de reais. Façam as contas. Presidente Leila Pereira façam as deve ter combinado isso quanto com a patrocinadora apoia no clube, também foi muito criticado ontem pela torcida. O clube recebe por outros meios. Eles então, Márcio, eu acho que não estou errado. Que o Palmeiras recebe direito de se manifestar na reunião do Conselho. A única coisa que a Leila pediu diferente hoje, foi para ela falar, se você fizer as contas, é responsável por 10%. Então ontem
ela deixou que os conselheiros mais exaltados se expressassem. Nós temos aí diversos vídeos nas redes sociais, né, correndo entre as torcidas do Palmeiras, de conselheiros da oposição que foram firmes e que falaram na frente dela. Olha, você prometeu isso, prometeu isso, prometeu o Marcos aquilo. Leonardo seria um bom reforço para o Palmeiras, mensagem do Elton. E era a situação e mudou para a oposição, né? Na verdade, essas pessoas acho que sempre foram oposição. Né? Uma oposição pequena sempre existiu dentro do clube, mas não o suficiente, por exemplo, para lançar uma candidatura. Né? A última eleição, a Leila Pereira foi aclamada. Ela não ganhou. Seria um grande reforço, com certeza. Da concorrência, porque não houve. Ela foi aclamada presidente do clube. Mas enfim, não acabou de fazer 17 essas pessoas, elas tiveram essa liberdade ontem para falar na frente dela tudo aquilo que elas pensavam. Apenas um conselheiro da oposição teve seu microfone cortado. Um conselheiro da oposição, chamado Felipe Giocondo, segundo o presidente do conselho, Alcir Ramos, ele se excedeu com as palavras, então teve o microfone cortado. Dentro do estatuto do Palmeiras existe essa previsão. Essa previsão existe. Né? Muitas coisas que estão sendo criticadas, realmente você pode discutir estatutariamente. Essa não, porque quando você se excede com as palavras ali no púlpito do conselho, você pode ter o seu microfone cortado e no entendimento do presidente do conselho, esse conselheiro teve um pouco de excesso ali. No final, só falaram aqueles que apoiavam a presidente Leila. Então teve lá um conselheiro que falou, que terminou o seu discurso dizendo que tinha que agradecer a Crefisa. Aí teve lá o vice-presidente do clube, o Paulo Boazzi, que também falou e enalteceu todo esse tempo, as conquistas do período do Palmeiras. E a Leila falou por último. E ontem, pelo menos isso, nessa reunião do conselho, ela tentou responder as questões que foram feitas pelos conselheiros, as questões mais duras que foram feitas pelos conselheiros. E de novo nós tivemos algumas respostas que não são assim aquelas que o torcedor gosta de ouvir, né? Mas tivemos algumas respostas. Por exemplo, ela falou sobre os ingressos, que é uma coisa que tem muita gente que está reclamando em relação aos ingressos, que os ingressos são muito altos no Allianz Parque. De fato, o Palmeiras cobra os ingressos mais caros do Brasil. Já falei isso algumas vezes. Os ingressos mais caros do Brasil, na média, são os do Palmeiras. O que ela disse? Que só 10% dos que frequentam o Allianz Parque pagam o ingresso cheio. Ou seja, 90% são sócios Avante e pagam o ingresso com desconto. E o preço do ingresso com desconto é muito baixo, ela disse, né? Na verdade, tem quem nem pague, né? No Gol Norte você não paga o valor do ingresso. Porque paga o pacote mais caro. Porque paga o valor mensal. Mais alto. Exatamente. Mas ela resumiu, e ela resumiu da seguinte forma, vê se vocês entendem dessa forma também. Ela resumiu dizendo que quem não tem condição de pagar R$50, que é o valor mínimo no ingresso, não pode ir mesmo no Allianz Parque. Não pode ir mesmo no Allianz Parque porque o Palmeiras é um time que paga caro no seu futebol, né? O valor é muito alto, então você precisa também cobrar um preço mínimo ali do torcedor no valor do ingresso. Outra demanda, né, que foi questionada em relação a ela tem a ver com o avião. De novo, o conflito de interesses em relação à marca dela, que é exposta no avião, que depois ela vai comercializar isso, porque ela tem essa intenção. Ela não esconde ninguém, que um dia ela quer comercializar a marca dela. Ela diz que não tem nenhum conflito de interesses, que simplesmente o Palmeiras gastava R$1 milhão por voo fretado. Não sei se é exatamente esse o valor, o Ivan Drago pode até confirmar no São Paulo se uma viagem para o Rio de Janeiro custa R$1 milhão. Não acho que seja tudo isso, mas ela disse
Então foram 3 viagens e o Palmeiras economizou até agora 3 milhões de reais. Mas ela, de novo, ela só responde isso. Ela, de novo, não respondeu se esse valor vai voltar lá na frente para a marca dela, né? Porque se um dia a marca dela for comercializada, e é o que ela pretende, quanto custa essa propaganda gratuita que ela tem dentro do clube, né? Porque tudo bem, está economizando esse valor. Então esse é o valor do patrocínio. O valor do patrocínio é o valor de um voo fretado, porque isso é um patrocínio. Quando você expõe a sua marca, ou não é um patrocínio. Isso é discutível, né? Se você perguntar pro Abel e pros jogadores, eles não estão preocupados com isso. Eles querem viajar e ter conforto, chegar antes. Mas não tem problema nenhum, desde que isso seja colocado no papel, em forma de contrato. Então, mas Galvão, por exemplo, eu não vou aqui citar. Todo mundo sabe quais são as empresas que existem aí que vendem passagens aéreas, as grandonas. Se o Palmeiras estivesse usando dessas empresas, além de pagar pelo serviço, a marca não seria exposta de um jeito ou de outro na cobertura ao voo do Palmeiras, o avião do Palmeiras pousou. O Dudu tirou uma foto com o Gustavo Gomes e 5 milhões de pessoas viram. Não dá no mesmo isso? Então, veja bem, olha só como são as coisas. Você acabou de dar um exemplo. Existe uma empresa aérea, eu vou citar o nome, acho que não tem problema, que paga para a CBF. Ela é patrocinadora oficial da CBF. A Gol, certo? Ela é patrocinadora oficial da CBF. Então ela paga para a CBF oferecer uma condição melhor para os clubes viajarem. Então existe o pagamento desse patrocínio. Mas não é um voo fretado, aí vai todo mundo junto. Você entendeu? Não, muitas vezes é fretado. Muitas vezes é fretado. Porque você já tem uma política de preços diferenciada. Entendeu? Que a empresa oferece para os clubes, porque ela patrocina a CBF. Ela patrocina quem comanda a competição. Enfim, são relações comerciais. O que eu quero dizer aqui é que são relações comerciais normais. Absolutamente normais. E é essa a questão, essa é a cobrança. Agora, as cobranças existiram, ela respondeu da forma dela. Outra coisa, ela foi cobrada pela entrevista, a desastrosa entrevista coletiva. Ela respondeu que ela já reviu 6 vezes, ela falou isso, tá? Leila Pereira. Ela reviu 6 vezes a entrevista coletiva e ela tem certeza que ela não desrespeitou a história do Palmeiras em nenhum momento na entrevista coletiva. Ela reafirmou, portanto, tudo aquilo que ela disse na entrevista coletiva, que deixou boa parte da torcida insatisfeita. Enfim, são situações políticas que estão rondando hoje a Sociedade Esportiva Palmeiras. São aspectos políticos. Claro que existe um racha entre a principal organizada do Palmeiras e a presidente, mas são questões políticas. Eu, por exemplo, assim como o André Galvão é sócio do clube, eu conheço também sócios que entendem que ela faz muita coisa para o clube social, para a sede social. E eles adoram a Leila. Independentemente do futebol, como o clube ali é muito importante para a família, eles adoram, porque ela coloca dinheiro do bolso dela para fazer algumas melhorias. Ou eu tô errado, André? Não, é verdade. Então, assim... É verdade. É natural isso. O clube social passou por algumas mudanças nos últimos anos. Acho que justo, de novo, citar que começou com o Paulo Nobre, com o presidente Paulo Nobre. Com o dinheiro do próprio clube. Quem não se lembra da famosa polêmica por conta do parquinho? Que o Paulo Nobre construiu um parquinho novo, moderno, dentro do clube. A torcida ficou pé da vida, o time não ganhava de ninguém, era aquele time ruim da época do Palmeiras. E a torcida falava, tem dinheiro pro parquinho aí, não tem dinheiro pro futebol. Foi o Paulo Nobre que construiu. É natural isso. O parquinho lá na... É natural. Lá na Mas para quem frequenta o clube é muito importante. Sim, a Leila tá reformando as piscinas. As piscinas do clube não tinham reformas há 70 anos. E ontem ela de novo reafirmou que essa reforma não entrará na conta do clube como dívida, e sim como patrocínio da Crefisa. Ela disse ontem. Então vai ter lá o naming rights da Crefisa.
a piscina Crefisa, você entendeu? Então, enfim, claro que quem só frequenta o clube e não tá nem aí pro futebol, vai aprovar. Claro, e tem esse público. Claro. E tem esse público. E tem o palmeirense que está escutando a gente, que está mais preocupado com o futebol. E aí, o que será o Palmeiras de 2024? Eu acho que essa é a grande questão. Essa é a questão. Essa é a questão. E eu acho que a mudança já aconteceu. O perfil ou a filosofia ou a ideia, o planejamento, a estratégia, tudo mudou para 2024. De fato, eu acho que aconteceu o que todos imaginavam que poderia acontecer, né? O planejamento estabelecido no começo, ele não deu certo. O Abel precisou de contratações, precisou de reforços. Os reforços não chegaram e o Palmeiras não conseguiu caminhar bem nas principais competições do calendário. Claro, a estratégia deu errada e agora esse perfil vai mudar para 2024. Tá na cara. Só pelo contrato oferecido para o Bruno Henrique já é uma situação clara de que o perfil mudou para 2024. Ou seja, o Palmeiras vai ser obrigado a fazer alguns investimentos para que o time seja mais competitivo e mais forte para o próximo ano. A maioria quer saber sobre isso. E tem aqueles que fazem parte do clube social e que, evidentemente, estão ali inseridos na guerra política que existe. E não é algo exclusivo do Palmeiras. Vamos para as mensagens aqui. O Zé Elias é uma figura, tá mandando mensagem aqui para emprestar o avião para os outros times que eles vão agradecer. Não, ela vai comercializar. Aliás, ó, Pimpô, superchat, Cleiton Farias, Leila, Crefisa e avião, venham ser felizes no timão. Tem muita gente fazendo essa brincadeira, né? E faz parte. A brincadeira, ela é saudável entre as torcidas, né? Agora, a questão é que só se discute um certo conflito de interesse, apenas isso, né? Mas assim, uma coisa é verdade, todo mundo sabia antes e ninguém fez nada para evitar, ou não sabia? Todo mundo sabia que isso aconteceria, né? A própria torcida organizada que rompeu com a presidente Leila foi a torcida organizada que ajudou a colocá-la no poder, e eles andavam abraçados, de mãos dadas. Então é assim, né? Ó, o Márcio Leandro coloca, Ivan, você está errado, não é verdade essa informação. Acho que... Que informação? Com relação ao que eu falei sobre o clube estar saudável independentemente da patrocinadora. É a informação que o Leandro, o André pode confirmar. Não, essa informação é fácil de você discutir. A Leila Pereira, na entrevista coletiva, ela declarou, nós temos a sonora, nós colocamos no ar, ela declarou que a Crefisa paga, isso está no balanço do clube, 81 milhões de reais por ano. E ela até desafiou lá que o Corinthians não tem patrocínio que chega a 123 milhões. Todo mundo viu essa declaração dela. Sim, perfeito. Então, ela declarou 81 milhões de reais é quanto ela coloca no clube como patrocinadora, a Crefisa. Ontem, o Paulo Buozzi, na reunião do Conselho, declarou o valor total das receitas do Palmeiras em 2023. O Palmeiras terá em torno de 850 milhões de reais de receitas em 2023. Isso foi o vice-presidente do clube que declarou ontem. 850 milhões de reais de receitas. A paga 81 milhões de reais. Façam as contas. Façam as contas. Quanto a patrocinadora põe no clube, quanto o clube recebe por outros meios. Então, Márcio, eu acho que eu não estou errado, né? Porque o Palmeiras recebe direitos de televisão, Allianz Parque, sócio-torcedor e tantos outros meios. Hoje, a Leila, se você fizer as contas, é responsável por 10% das receitas do Palmeiras. 10%. Dá para sobreviver sem esses 10% ou não? Você acha que nenhum patrocinador vai pagar? Não vai aparecer nunca mais um patrocinador no Palmeiras, se a Crefisa sair. Enfim, é só fazer as contas. Boa tarde, pessoal. O Marcos Leonardo seria um bom reforço para o Palmeiras? Mensagem do Elton. Pô, Marcos Leonardo dos Santos? Não. Como não? Claro que seria. Eu acho que o Palmeiras já tem o seu Marcos Leonardo. Ele só... Quem?
O Endrick. Mas o Endrick vai embora, né? Quando que o Endrick vai embora? Junho do ano que vem. Junho do ano que vem. O Marcos Leonardo seria um grande reforço, com certeza. Um grande reforço. O Endrick não acabou de fazer 17 anos agora? Então, por isso que eu me confundi. Não, sim, mas ele faz 18 em julho do ano que vem. Julho, então ele estará apto para a nova temporada.